Boa tarde, queridos amigos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho no Lar do Prozebem, onde temos a oportunidade de estudar um pouquinho do Evangelho de Deus que o Cristo Jesus trouxe para nós. É com imensa alegria que divido com vocês o estudo da parábola da rede, que é tão pequena no seu tamanho, mas tão rica em ensinamentos. Agradeço a presença de vocês no chat e sintam-se acolhidos com amor. A leitura preparatória é do livro Agenda Cristã, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Lição 23, Realidades. O palhaço que você ironiza é, frequentemente, valoroso soldado do bom ânimo. A mulher extremamente adornada, que você costuma desaprovar em muitas ocasiões, está procedendo para ajudar numerosas mãos que trabalham. A cantora que baila sorrindo e da qual você comumente se afasta entediado, na suposição de conservar a virtude, geralmente procura ganhar o pão para muitos familiares necessitados, merecendo consideração e respeito. O homem bem posto, que lhe parece preguiçoso e inútil, talvez esteja realizando trabalhos que você jamais se animaria a executar. Não julgue o próximo pelo guarda-roupa ou pela máscara. A verdade, como o reino de Deus, nunca surge com aparências exteriores. Que belíssima lição, né? É um alerta para os nossos julgamentos. Então vamos para a nossa oração inicial, para nos conectarmos com a espiritualidade superior, ligando os nossos pensamentos ao nosso Deus de amor e de bondade infinita, ao Mestre Jesus, que sempre está junto a nós, porque Ele nos disse que quando dois ou mais reunisse em seu nome, que estaria presente. E na certeza, Mestre amado, da vossa presença entre nós, pedimos que os espíritos do Prozebem, os espíritos amigos, os espíritos que nos acompanham nos nossos trabalhos, estejam agora presentes nesse momento, para nos harmonizar, nos facilitar a palavra e transmitir o bom entendimento do Evangelho do Cristo. Que Jesus fique conosco, hoje, amanhã, por todo sempre. Que assim seja. O Evangelho do livro O Novo Testamento, que é a tradução de Haroldo Dutra. Está em Mateus, capítulo 13, versículo 47 ao 52, parábola da rede. Novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Diziam-lhe, sim. Ele lhes disse, por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao homem senhor de casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. De hoje, eu me baseei nas seguintes obras: Parábolas e ensinos de Jesus, de Caibá Schutel. Parábolas evangélicas, de Rodolfo Caligares. Estudo aprofundado da doutrina espírita, parte 1 da FEB.
e o Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. Então, a parábola da rede nos fala do momento de mudanças que a humanidade terrestre deverá passar decorrente da lei de progresso, onde ocorrerá uma significativa transformação moral. Então, essa parábola nos fala desse momento atual, do momento de transição planetária que a Terra está passando. E aí nós estamos vendo todas essas transformações, moral, social, de doenças, né? Tudo chamando a nossa atenção para que essa transformação que já começou, ela prossiga e que nós ajudemos nessa transformação. Jesus, o mestre por excelência, aliás, era o único título que ele queria ser chamado, mestre. Vocês lembram de uma passagem que alguém se dirigiu a ele chamando de bom e disse assim, bom mestre? E Jesus diz assim, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Mas mestre, ele permite, né? Permitia que fosse chamado. E, na verdade, ele é um mestre por excelência. E é assim, tão humilde, né? Que ele não quer ser chamado de bom, com tanta bondade que ele tinha. Mas não queria ser chamado bom. Só Deus é bom, como ele disse. Então, Jesus, com toda a sabedoria de um grande mestre, ensinava àquela época os assuntos elevados do espírito para pessoas simples e ignorantes. Para isso, ele utilizava de quê? Dos fatos do cotidiano, dos instrumentos de trabalho daquelas comunidades de pescadores e de agricultores, para que eles gravassem os ensinamentos e para isso ele se utilizava das parábolas. Observem que muitas dessas parábolas, ele iniciava assim, para explicar o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante ao fermento. E assim várias parábolas. E prosseguia contando as parábolas e as repetia, para que o ensino fosse passado adiante, porque naquela época nada ficava escrito. Anos depois da sua crucificação é que os evangelhos foram escritos. A parábola da rede, ele também inicia dizendo: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que recolheu todo o gênero de peixe. Então, toda espécie de peixe. Na hora que lança a rede, o pescador não sabe o que é que vem ali, não é verdade? Então, vamos relembrar essa expressão reinos dos céus, usada por Jesus, usada muito frequentemente por Jesus, para poder entendermos bem essa parábola. Digo relembrar porque já estudamos sobre o reino dos céus, eu fiz um evangelho no Lado Prosebem sobre o reino dos céus, vocês podem voltar, né, procurar e vão encontrar. Mas aqui vou dar uma relembrada sobre o que vem a ser essa expressão usada por Jesus. Então, essa expressão tem dois sentidos: o sentido objetivo e o sentido subjetivo. No sentido objetivo, designa o mundo exterior, o universo, do qual a Terra faz parte. Seriam os lugares felizes do universo e também os infelizes, né? Todo o universo como um todo. Os mundos de regeneração, que é o próximo estágio da Terra, os mundos felizes e os mundos divinos. As outras categorias de mundos, os primitivos, como era a Terra no início da sua formação, e os de expiação e prova, como é a Terra hoje, constituem os mundos ou lugares onde há prantos e ranger de dentes, como nos diz o Evangelho. E o que é isso que a gente sempre ouve, né? Falar no Evangelho, prantos e ranger de dentes. É onde há as dores físicas e morais, os vícios, as vicissitudes, os sofrimentos de toda a ordem, nos mundos primitivos e nos mundos de expiação e prova. E no sentido subjetivo, o que é que
essa expressão, reino dos céus, significa? O que é que ela vai designar? Designa a tranquilidade de consciência, a paz interior, a felicidade íntima, a fé viva em Deus. Tudo isso originado da perfeita compreensão das leis divinas e de completa submissão à vontade de Deus, da nossa completa submissão à vontade de Deus. Então, o sentido subjetivo diz mais ao individual, no sentido objetivo, ao todo. À medida que formos assimilando e praticando as leis divinas, iremos abandonando as leis velhas e adotando as novas, que nos levarão ao progresso espiritual. A parábola da rede tem os dois sentidos, o sentido objetivo e o sentido subjetivo. A rede representa, no caso, a lei do amor, inscrita por Deus em todas as consciências. A lei do amor nos fornece os elementos necessários para a nossa ascensão espiritual. Quais são eles? A inteligência, a saúde, a família, a palavra, os recursos financeiros conseguidos através do trabalho, a religião, os amigos, vários desses instrumentos, né? E que se soubermos utilizá-los, ajuda-nos na nossa jornada, como também ajuda na jornada do nosso próximo, já que, de posse dos valores morais e do conhecimento, seguiremos as diretrizes do bem, realizando escolhas acertadas que beneficiarão a sociedade. Então, a gente não vai apenas se beneficiar usando esses instrumentos, a gente também ajuda no progresso da sociedade. Os peixes de toda espécie apanhados pela rede se refere aos homens de todas as raças, credos, grau evolutivo, que são julgados de acordo com as suas obras. E o texto evangélico, ele é bem claro quando diz que puseram os bons em cestos, deitando fora os ruins. Nessa pesca simbólica, quando a rede é puxada, dá-se início ao processo seletivo. A cada momento, através do nosso livre-arbítrio, fazemos nossas escolhas, agindo nas mais variadas frentes, pela seleção de companhias, situações, interesses, desejos que podem nos levar a resultados positivos ou negativos. Os pontos positivos são aquisições espirituais que nos ajudam a subir na escala evolutiva. E os negativos serão lançados fora, no mar da existência, para as devidas retificações, determinadas pela lei de causa e efeito. Então, continuando, a parábola fala: assim será na consumação da era. Tem outras traduções que falam assim: assim será no fim do mundo. Não entendamos essas expressões na sua forma literal, tipo assim, o mundo vai acabar, a Terra vai desaparecer. Isso vai acontecer daqui a bilhões de anos, porque tudo que é físico se acaba um dia, né? E vai se transformando. Na verdade, não se acaba, se transforma. Então, o que é que a gente vai entender dessa expressão, a consumação da era ou o fim do mundo? Seria assim, o advento do mundo novo, fim do mundo velho e o advento do mundo novo. O fim do mundo velho, com as suas confusões, suas discórdias, seus convencionalismos, suas iniquidades sociais, seus ódios, suas guerras, e o advento do mundo novo, onde vai imperar a verdade, o bom entendimento, o amor, a paz e a fraternidade universal, onde será encerrado um ciclo de existência da humanidade e abrindo outra página em branco para nós, a humanidade terrena, escrevermos com letras douradas a lei de justiça, amor e caridade,
que a partir daí será o lema de todos os seres humanos. Os anjos, que aparecem na parábola, separarão os malvados dos justos. São os mentores espirituais do planeta, que quando Jesus veio, trouxe muitos espíritos superiores para ajudá-lo nessa construção do reino de Deus em nós. Então, esses espíritos, eles velam pelo destino da Terra e expulsarão os avarentos, os corruptos, os desonestos, os exploradores, os libertinos, os orgulhosos, os déspotas, enfim, todos os que menosprezaram as leis divinas, fazendo mau uso do livre-arbítrio, levando-os para os mundos de provas e expiações, ou até para os mundos primitivos, para que, de acordo com a lei de ação e reação, esses espíritos lutem pela sua própria regeneração. E aí vocês podem perguntar, e aí o espírito pode retroagir, pode retrogradar, como diz no livro dos espíritos? E os espíritos dizem não. Tudo que foi adquirido de conhecimento, de virtudes e das coisas ruins que se faz, os espíritos levam para os mundos mais inferiores, até mesmo para ajudá-los na progressão. Então, o espírito, ele não retroage. Ele continua com todos os seus conhecimentos, suas aquisições, mas vão para mundos mais inferiores até para ajudá-los a progredir. Os bons prosseguirão na terra regenerada, pois os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. Nesses mundos, a alma se arrepende. Neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar, como nos diz Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. E Santo Agostinho prossegue dizendo assim: o bem prevalece sobre o mal, e o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Não há mais orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que asfixia. A palavra amor está inscrita em todas as frontes. Isso são ditados, né, pelo Espírito de Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, veja que esse mundo de regeneração para o qual a Terra está caminhando é um mundo intermediário entre o mundo de sofrimento que vivemos e os mundos felizes. Depois dos mundos felizes, vem os mundos ditosos, né? Então, todos nós, temos que nos empenhar para que a Terra alcance essa regeneração. E independente da nossa melhoria ou não, a Terra vai mudar para mundo de regeneração. E se nós quisermos acompanhar essa evolução da Terra, temos que mudar o nosso comportamento, trabalhar no bem, lutar sempre pela justiça, fazermos caridade. Isso que o Evangelho veio nos ensinar. Isso que Jesus veio dizer para nós, para construirmos dentro de nós o reino dos céus, ou o reino de Deus. Com essa parábola, Jesus quis deixar naqueles corações que o escutavam, e hoje em dia nos nossos, né? Porque graças a Deus, graças aos bons espíritos, aos espíritos de luz que vieram com Jesus, esses ensinamentos puderam ser prosseguidos, prolongados até chegar à nossa era. Então a gente passa a entender melhor estudando o Evangelho, ouvindo as verdades espirituais do caminho que devemos seguir para conquistar o reino dos céus. E que caminho é esse? É a prática do Evangelho, o uso do livre-arbítrio para cultivarmos o bem, que nos tornarão dignos de passar a vivermos em planos mais adiantados do universo, onde encontraremos a felicidade imperturbável e o amor pleno. Que coisa linda, né, o Evangelho? É gratificante demais fazermos esses estudos. Então, amigos,
Espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa parábola maravilhosa e agradeço a presença de todos que estão nos assistindo agora e que nos assistirão mais tarde, em outros horários. E todos vocês que estão aí no chat. O meu agradecimento pela presença de vocês. Vamos para a nossa oração final. Oração de agradecimento. Agradecendo ao Deus Pai de amor, de bondade e misericórdia infinita. Agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade do estudo do seu Evangelho. Agradecendo aos espíritos amigos que nos acompanham nesse trabalho. Agradecendo a vocês que estão nos ouvindo. E pedindo, nesse momento, por todos os irmãos que sofrem, por todos os irmãos que estão nos hospitais, que estão nas ruas, que estão nas penitenciárias, que estão nas casas de saúde, pelos nossos irmãos desencarnados que ainda não viram a luz do Cristo, que não perceberam ainda as verdades espirituais, aos nossos irmãos suicidas, que sejam recolhidos pela colônia de Maria, para que sejam tratados, acolhidos com bastante amor, para que depois eles reencarnem e possam cumprir as suas tarefas. Mestre amado Jesus, nós vos agradecemos por termos essa oportunidade. Obrigada, Senhor, e fique conosco hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Gratidão a todos.